Nós nunca tivemos papas tão maravilhosos como nós temos nesses últimos séculos. Um João XXIII, um Paulo VI, um João Paulo II, um Bento XVI, porque esses homens não são mais chefe de Estado, assim, no sentido de ter um território pontifício como antigamente. Né? O Papa antigamente ele era mais, às vezes, um general do que um Papa. Às vezes ele tinha que ser mais um ministro do que um Papa, porque, imagina, o Papa ter que ter várias cidades, cobrava impostos, tinha que providenciar toda a estrutura de vida de uma cidade. Quando a igreja perdeu tudo isso, a igreja cresceu espiritualmente, a partir de 1870. Né? Os papas foram realmente papas que tiveram muito mais tempo de cuidar da vida da igreja. Ok, continuando aqui, essa orientação. O primeiro Papa a ungir um imperador, Estevão IV, exatamente aquele Papa que ungiu o primeiro imperador, Carlos Magno, né? Como, assim, refazendo o Império Romano que tinha acabado lá no século V. Tanto é que Carlos Magno foi considerado o imperador do Sagrado Império Romano da nação franca. E que depois foi sucedido pelo Império Romano da nação alemã, né, com o imperador Otto I. E o Papa é que sagrava o imperador. Se o Papa não sagrasse o imperador, o povo não respeitava o imperador. Veja o poder, a força que o Papa tinha. É por isso que suscitava esses interesses de todo mundo querer ser Papa. Né? Infelizmente, a questão política acaba entrando no meio da questão religiosa. Ok? Primeiro e único Papa eleito adolescente. Já falei a vocês, João XII. Olha aqui. Papa de 955 a 964, eleito aos 18 anos. Por quê? Porque a família dele o impôs como Papa. Entende? E os outros cardeais, que também eram manipulados, o elegeram. Entenderam? Por incrível que pareça. Esse Papa, inclusive, foi depois deposto pelo imperador alemão Otto I, porque entrou em conflito com o imperador. Primeiro leigo eleito Papa. Houve isso também, viu, gente? Leão VIII. E houve outros leigos que foram eleitos papas. Bento VIII, João XIX, Bento IX, não é? Foram eleitos como leigos. E aí, como é que fazia? Sagrava diácono, ordenava sacerdote, ordenava bispo e papa quase que no mesmo dia. Muitas vezes isso foi terrível. Por quê? Porque este leigo, às vezes, vejam as datas, Leão VIII, século X, foi um século terrível, né? Bento VIII, século XI, logo em seguida. João XIX, século XI. Bento IX, século XI. Todos ali do século X, século XI, foram um século de chumbo da igreja, onde houve essa investidura leiga, onde havia a chamada simonia. O que era a simonia? Era a compra de cargos religiosos. As famílias poderosas compravam, tinham influência desse tipo. A igreja estava enfraquecida. Os filhos da igreja estavam dominados pelo pecado. E a igreja parecia que ia acabar. Mas daqui a pouco vem os santos, vem os grandes homens e levantam a igreja. Isso aconteceu várias vezes na história da igreja. Tá certo? Primeiro de dois papas eleitos que se chamavam Pedro, e por respeito ao santo apóstolo mudaram de nome. Isso também perguntaram semana passada, não foi? Foi. Por que não tem o Pedro II? Porque respeito a São Pedro. Então, o João XV, ele chamava Pedro, Sérgio IV também chamava Pedro, mas mudaram de nome. Não é? Porque no fundo, gente, todos os papas, eles representam São Pedro. Porque Jesus disse para São Pedro, tu és Pedro. Pedro não chamava Pedro, Pedro chamava-se Simão.
Jesus disse, serás chamado Kefas, né? Serás chamado Pedro. Kefas em hebraico é Pedro, pedra, né? Então, todos os papas, na verdade, para todos os papas eleitos, Jesus está dizendo, tu és Pedro. Por isso que eles não assumem o nome de Pedro, assumem outros nomes. E aí, Ricardo, o que você tem aí? Estou comentando e já está criando a expectativa para os próximos papas, né? Daqui a pouco chega Inocêncio III, aprovando a regra de São Francisco, aí começa as aulas. O que nós temos aqui, professor? É o seguinte, ela está perguntando aqui, a Sayonara, segundo ela, um padre falou para ela que o Papa é infalível em matéria de fé. Semana passada nós até comentamos sobre isso. E sobre a Santa Inquisição? Ela quer saber, também foi matéria de fé? Não foi matéria de fé. Não foi matéria de fé. A questão da Santa Inquisição, a questão de Galileu Galilei, né? E outras questões em que algum papa errou, algum bispo errou, inclusive o Papa João Paulo II, no ano 2000, pediu perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja, não pecado da igreja, hein? Note que o Papa nunca pediu perdão pelos pecados da igreja, pediu perdão pelos pecados dos filhos da igreja, é diferente. Com relação à Inquisição, com relação a Galileu Galilei, né? Agora, não foi matéria de fé, não foi, entende? Onde que o Papa é infalível? O Papa é infalível somente naquilo que é matéria de fé. Quando o Papa define uma verdade religiosa, que às vezes existe dúvida entre os teólogos, então o Papa diz, não, é dogma de fé. Como o Papa disse, Assunção de Nossa Senhora ao céu, dogma de fé. Imaculada Conceição de Nossa Senhora, dogma de fé. Né? Lá, por exemplo, o Papa Bento XII, na época dele havia uma dúvida se a pessoa que morresse santo, se ia imediatamente para o céu ou não. O Papa Bento XII proclamou como dogma de fé, aquele que morre perfeitamente santo, imediatamente ele vai para o céu e tem a visão beatífica de Deus. Por quê? Porque alguns teólogos defendiam que não, que o sujeito morria, só quando Cristo voltasse é que ele ia ter a visão beatífica de Deus. Então o Papa colocou como dogma de fé. Não foram mais que 12 vezes na história da igreja, 12 vezes, que um Papa proclamou um dogma de fé. Pouquíssimas vezes. Então, todos esses erros que possam ter acontecido pelos papas, não foram em matéria de doutrina, de fé, foram matéria administrativa, outras coisas, ciências, sei lá, como no caso do Galileu Galileu, foi questão de astronomia, que não tem nada a ver com fé, entenderam? Nunca houve uma questão desse tipo. Bom, aqui uma outra notícia interessante, o primeiro Papa a canonizar formalmente um santo, né? Eurico de Augsburg, em 1993, o Papa João XV o canonizou. Então, por que ele fala aqui o primeiro Papa que canonizou formalmente? Porque antes dessa canonização de João XV, não havia um processo canônico como hoje, que é um processo demoradíssimo, que tem que ter 2 milagres comprovados pela medicina, né? Então, antigamente, como é que era, até mais ou menos o ano 1000, a declaração de que alguém é santo? Como é que era? Era o povo, o clero, proclamava alguém santo, entende? Se o bispo concordasse com aquilo, ele era proclamado santo. Não havia um processo como hoje. Por isso que o primeiro Papa que formalmente, depois de um processo, proclamou alguém santo, foi esse Papa João XV, aí por volta do ano 1000, mais ou menos. Isso, professor. Continuando então o assunto, o Alex falou pelo Twitter aqui do Rio de Janeiro, é o seguinte, o comentário que ele fez foi sobre a notícia que saiu hoje na Rádio Vaticano, falando sobre a segunda parte do livro Jesus de Nazaré. Sim. E lá o Papa falou o seguinte,
que derrubou a tese que os judeus são culpados pela morte de Jesus. E ele gostaria, então, que o senhor comentasse sobre isso. Olha, na verdade, isso não é novo, né, Ricardo? O catecismo da igreja, fala bem claro, eu não me lembro agora de cabeça qual é o parágrafo, que, aliás, não é nem o catecismo da igreja, é antes do catecismo, o Concílio Vaticano II. O catecismo, citando o Concílio Vaticano II, diz exatamente isso, que a igreja não culpa os judeus, de modo geral, a nacionalidade judia, de modo geral, como sendo responsável pela morte de Cristo. Não. É verdade que alguns judeus, alguns doutores da lei, alguns sumos sacerdotes estavam envolvidos na morte de Cristo, como também alguns romanos, porque, na verdade, quem crucificou Cristo não foram judeus, foram soldados romanos. Então, o que o Concílio Vaticano II já deixou bem claro, o Catecismo da Igreja deixa bem claro, e agora o Papa repete, confirma isso no livro dele, Jesus de Nazaré, é que não se pode culpar, né, os judeus pela morte de Cristo. Por que o Papa enfatiza isso? Porque houve, infelizmente, durante muito tempo, esta acusação. E por causa disso, é duro dizer, mas é verdade, os judeus foram muito perseguidos por causa disso, até por cristãos. Então, graças a Deus, passou um tempo, se entendeu isso com clareza, que não se podia fazer isso, né? Então, esse antissemitismo não pode existir. É o que o Papa está confirmando aí. É isso aí, professor. Temos também uma pergunta aqui, que chegou também pelo Twitter, segundo ela, né? O Papa Gregório, o Magno, foi o criador do nosso calendário? Não foi o criador do novo calendário, foi um outro Gregório. Houve vários Gregórios na história da igreja. Eu não me lembro exatamente se foi Gregório XII, Gregório XIII, eu preciso conferir isso para depois dar uma resposta mais clara. Talvez até nessas curiosidades que eu estou trazendo aqui, talvez apareça, mas houve muitos Gregórios na história da igreja, não foi o Gregório I, o Gregório Magno. Não foi, está respondida a sua pergunta. Agora, professor, nós também temos muitas perguntas a respeito do carnaval, porque nós estamos chegando aí. É interessante. Aí gostariam de saber o seguinte, a origem do carnaval, o que a igreja fala, inclusive perguntou assim, ó, eu posso colocar o retiro da minha paróquia com o nome acampamento de carnaval? Bom, a Canção Nova chama de acampamento de carnaval, né? Eu acho que não tem problema nenhum. A origem do carnaval é uma origem assim um tanto quanto complicada, né? Em algumas matérias de Dom Estevão Bittencourt, por exemplo, que ele estudava essas coisas profundamente, ele dizia que isso vinha lá desde a época dos romanos, né? O tal Carnevales. Carnevales era uma festa da carne, né? E depois assumiu esse nome de carnaval, né? E que não tinha nada de cristão, não tem nada, não existe nenhuma verdade, que às vezes a gente ouve que o carnaval era feito pela igreja para se despedir da carne e depois começar um tempo de jejum da quaresma. Nada disso. O carnaval era uma festa pagã, que a igreja procurou ir modificando essa festa pagã e tirando essa conotação toda pagã que ela tinha. Porque a igreja na evangelização, especialmente dos pagãos e dos bárbaros, a igreja sempre procurou, né? E isso aí era uma mentalidade de Leão Magno, de Gregório Magno, você não retirar algumas coisas dos pagãos sem colocar outra no lugar, não é? Então, essa festa do carnaval sempre foi uma festa pagã, onde a igreja procurou cristianizar de forma que pudesse. Claro que isso é muito difícil, né? Então, alguns querem dizer que a igreja fazia uma festa de despedida da carne. Nunca a igreja fez o carnaval de jeito nenhum. Era festa que vinha lá desde a época dos pagãos e que tem várias origens, pelo menos são contadas várias origens diferentes, que não é tão fácil de a gente saber onde é que está de fato a raiz verdadeira dele.